Olá pessoal, vamos dar início então à nossa videoaula 2 do capítulo 5 de transformadores elétricos do curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, ministrado por mim, professor Wesley Pérez. Esse capítulo aí, 5, né, que trata sobre os transformadores trifásicos. Na última videoaula a gente fez uma rápida revisão sobre os conceitos, né, de circuitos elétricos trifásicos. E nessa videoaula a gente começa aí propriamente dito o capítulo, né, a respeito de transformadores trifásicos, né? Quais são então os aspectos gerais da transformação trifásica, né? Olha, os sistemas elétricos de energia, eles são trifásicos, tanto de transmissão quanto de distribuição, tá? Nesse sentido, transformadores trifásicos são utilizados para a alteração dos níveis de tensão nas diversas partes do sistema. Ou seja, tanto nas subestações das centrais hidrelétricas, termoelétricas, né, unidades de geração, né, são utilizados transformadores trifásicos e também nos sistemas de distribuição. Nas ruas aí você vê os transformadores nos postes, esses transformadores são trifásicos, tá? A respeito da modelagem, né, os transformadores eles são construídos de forma equilibrada, né, de forma que os parâmetros por fase sejam os mesmos, tá? São o mais próximo possível. O desequilíbrio que ocorre, então, é o desequilíbrio da carga, desequilíbrio nas linhas de transmissão, né, devido aí a alguns efeitos que vocês vão estudar em disciplinas específicas. Então, a gente pode tratar aqui, né, o seguinte: uma vez que os transformadores trifásicos são equilibrados, como que eu vou fazer a análise desses transformadores, né, de circuitos com esses transformadores? A gente tem aí circuitos equilibrados e circuitos desequilibrados. Circuitos equilibrados, você pode utilizar, né, o monofásico equivalente, tá certo? E aí a gente vai aprender a fazer alguns cálculos a respeito desses circuitos com transformadores, tá? Já a presença de transformadores trifásicos em circuitos desequilibrados, né, hoje existem aí softwares, como, por exemplo, o OpenDSS, que permite analisar sistemas de distribuição onde esses desequilíbrios ocorrem, né, com mais nitidez, e permite que você faça essas análises. Então, não faz sentido você ficar fazendo cálculo na mão, mas é importante que você entenda, né, pelo menos para os circuitos equilibrados, os conceitos básicos, né, da modelagem que esses transformadores são, né, as modelagens utilizadas para esses transformadores e que também a modelagem utilizadas aí nesses programas computacionais, tá? A gente tem aqui um transformador trifásico, né, um exemplo, um transformador de 500 kVA, né, onde a gente tem aqui os terminais de entrada, né, 1, 2 e 3, né, são as fases ABC, tá? A gente tinha visto, né, que os terminais de alta tensão são denotados pela letra H, e a gente tem aqui, né, os terminais X1, né, X2, X3, né, lembrando aí que o X para baixa tensão, né, e aqui a gente também tem um terminal X0, que é justamente o ponto em comum ali, o ponto neutro do transformador, tá certo? As conexões mais usuais, tá? Considerando os transformadores trifásicos de 2 enrolamentos, lembrando aí que você pode ter os transformadores também de 3 enrolamentos, e existem outros tipos de conexões que a gente vai dar uma passada no final do capítulo, mas os transformadores comuns aí são estrela, triângulo, né? O triângulo, estrela, triângulo, triângulo, estrela, estrela, né? Lembrando que em os sistemas, né, em algumas partes específicas, como saídas de subestação, né, por exemplo, são utilizados alguns transformadores como estrela, triângulo, triângulo, estrela, justamente por causa de isolamento de faltas, né, que aí é um outro tópico, né, que você tem que
que você vai estudar, mas em disciplinas posteriores, mas que é importante que você entenda os conceitos desses transformadores, estrela, triângulo, triângulo, estrela, ou delta, estrela, né? Delta, Y, tá? Triângulo, triângulo, que é o delta, delta, estrela, estrela, que é o Y, Y, tá? Em relação aos aspectos construtivos, a gente tem os bancos de transformadores ou os transformadores trifásicos de núcleo comum. Bom, os bancos de transformadores, você utiliza aí 3 transformadores monofásicos para dar origem a um transformador trifásico, né? E a gente vai aprender a especificar bancos também aqui nessa disciplina, tá? Já nos transformadores trifásicos de núcleo comum, você tem aí, né, o transformador já construído com as 3 fases em cima, né, sobre um núcleo comum, tá? Em relação aos bancos trifásicos, citam aí, né, que esses são compostos por transformadores monofásicos, né? E aí você tem aí conexões a YY, delta delta, Y delta ou delta Y, né? Aonde cada transformador monofásico ele vai representar uma fase do transformador. Então você tem 3 transformadores monofásicos, então você tem 3 fases, tá? Uma das vantagens dos bancos trifásicos é justamente caso uma fase dê defeito, você substitui simplesmente aquela fase, tá? Além do mais, né, você pode operar o transformador com 2 fases, por exemplo, o delta aberto, né? É uma conexão que a gente vai ver no final do capítulo. Então você tem aí como vantagem a possibilidade de você retirar uma fase, ou seja, um transformador para conserto. Além disso, né, operar o transformador com as outras fases restantes, o que não seria possível se fosse um transformador de núcleo comum, né? Onde você teria aí que tirar todo o transformador de operação para fazer o reparo, tá? Então eu tenho aqui, né, um exemplo, né, uma figura de um banco real, né? Você observa aí que ele, né, tem 3 transformadores monofásicos, né? Você vê isso aqui, né, pelas 2 buchas, né, que a gente fala, né, de entrada na alta tensão. E aí esse transformador, esses 3 transformadores, eles compõem um banco, né, em uma determinada subestação, tá certo? Em relação à conexão estrela, né, só para a gente relembrar, porque vai aparecer em desenhos posteriores aqui na aula, né, vamos supor que a gente tem aqui, né, só para desenhar o primário, tá? Do nosso transformador, né? Se você pegar e pegar um ponto comum, né, desses transformadores, por exemplo, o primário, né, porque já tem o secundário, né? Se você pega o ponto comum e aí você pode ter aqui o que a gente chama de fio neutro, tá? Além disso, você tem aqui a fase A, B, C e aqui o neutro. Lembrando que você tem aqui o A, A', B, B', C, C', né, do primário aí do transformador. Bom, o que você está fazendo aqui, na verdade, né, é pegando esses 3 enrolamentos, dando um curto num ponto comum, né? Aí você tem o neutro, você tira o neutro, tem ali o A, B e C, tá certo? Essas aí são as conexões estrelas que vai aparecer nos desenhos daqui a pouco. Já triângulo, ela é um pouquinho mais difícil de visualizar, né? Mas imagine que você tenha aqui o seguinte. Vamos desenhar assim, né? Você tem aqui as 3 bobinas dos transformadores, tá? Aí você tem, ó, A, B, C, A', B', C'. E aí a gente vai fazer a nossa conexão, tá? Da seguinte forma. Vamos conectar o A' com o B, o B' com o C, e aqui no A,
você conecta o C', tá certo? E aí, então, a gente tem as nossas ligações ABC, né? A, B e C, tá certo? Bom, como que eu visualizo isso num delta, né? Vamos desenhar um delta aqui, né? Para a gente poder visualizar de uma forma melhor, tá certo? Olha só. Se você pega aqui, né? Ó, A está conectado no C'. Então, peraí, ó. O A está conectado no C', então aqui a gente já define a linha e C, tá? Além disso, no C tá ligado quem, né? O B'. E no B tá ligado o A'. Então, fecha a conexão. AC', né? AC', a linha B e C, e B', C, né? E aí você tem aqui, né? Você puxa aqui as fases A, C e B. Em termos de dos transformadores, né? O que a gente tem, né? É isso aqui, ó. Vou só de novo representar o primário, tá? A linha, B', C, C'. Bem, se você pega agora e faz as conexões, né? A linha com B, a linha com B. Agora, B' com C. E fecha também o A com C'. Basta você pegar agora e tirar os terminais que interessam, né? Então, você tem aqui o terminal A, o terminal B e o terminal C, tá? Então, são essas conexões. Essa aqui é a conexão triângulo, tá? Então, vai aparecer conexões, essa é uma conexão desse tipo daqui à frente. Bom, Y, então, né? A gente tem aqui os transformadores, 3 transformadores, né? 3 enrolamentos das fases ABC, tá? Nesse caso, tem o primário e tem o secundário, né? De enrolamento 1, primário e secundário transformador 2, né? No caso de um banco, né? Primário e secundário do transformador 3. Ó, basta fazer as conexões, né? Você pega os terminais aqui de baixo, né? A gente consegue ver, né? E conecta, traz transformadores de forma comum, terminal comum e puxa um neutro. E tem as faces A, B e C, tá? A mesma coisa é a gente pegar e fazer aqui, né? Para o secundário. Você tem aqui o A', B', C', tá? E aqui o N', tá bom? A conexão Y, ela também pode ser representada da forma que aí aparece, né? Onde a gente tem os enrolamentos do primário, né? Transformador 1, 2 e 3, eles têm um ponto de conexão comum, que é o neutro, tá? E tem as fases A, B e C, entre o ponto comum e uma fase, a gente tem a tensão de fase, no caso aqui a fase do primário, e entre duas linhas, duas fases, a gente tem a tensão de linha do primário. As mesmas análises podem ser aplicadas, né, aí para o terminal secundário, tá? Essa então é a conexão Y-Y. Já a conexão delta-delta, né, a gente já tinha discutido que ia aparecer, né, a gente até observa aqui, ó, o B' conectado, o C' conectado
desculpa, o A' conectado no B, o B' conectado no C, né? E o C' conectado no A, a gente tirando aqui as fases. É importante só analisar, né, do tipo de conexão, que aqui a gente tem uma conexão delta-delta, tanto no primário quanto no secundário. E quando a gente faz aqui uma outra representação, a gente observa que a gente tem tensões de linha igual às tensões de fase, né, no transformador. E aqui tanto o primário quanto o secundário. E a gente tem aí os transformadores 1, 2, 3, né? E a gente observa aí, tá? Por exemplo, né, entre o transformador 1 e 3, né, tem a fase A, e aqui também, 1 e 3, sai a fase A', tá? São essas análises, né, só para a gente ver as possibilidades de conexão de transformadores Y, de bancos, né, 3 transformadores, como transformadores trifásicos. Aqui, a gente tem um transformador Y delta, né? A gente observa aqui que tem um ponto comum, né, entre esses transformadores, tá? E a gente tem aqui as fases ABC, tá certo? O primário. Já para o delta, a gente observa, né, uma conexão novamente do A' com B, do B' com C, e aqui do C' com o A, tá? E aí a gente tira as fases. A', B' e C', tá? E aí as relações diretas que a gente tem, né? Primeiro, a gente tem tensões de fase, por exemplo, a tensão de fase do primário, a tensão de fase do secundário, tá? E a gente observa aqui as relações, né? Por exemplo, a gente pode até escrever, né? A tensão do primário está para a tensão do secundário de fase, como NP1 está para NS1. Então, a gente observa aqui uma relação direta entre as espiras e as tensões de fase, tá certo? E as tensões de linha, né? Aqui no lado Y, ela difere da tensão de fase. A gente sabe que a tensão de linha no circuito Y é raiz de 3 a tensão de fase. E no caso do transformador em delta, a gente tem aí a tensão de linha igual a tensão de fase. Tá certo? Isso, tensão de linha igual a de fase. Tá certo? São essas análises aí que a gente tem. De novo aí o Y delta, né? Acho que é mais visualizar, né? Que a gente tem o primário em Y e o secundário em delta. E depois, novamente, né? A gente tem aqui a conexão delta Y, né? Só inverte aí o esquema. A gente tem aqui delta Y, tá certo? Então a gente viu aí a possibilidade de conectar 3 transformadores, né? Como que ficaria nas diversas conexões, YY, Y delta, delta Y e delta delta, tá? Esses são os tipos de conexões, né? Aplicações, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, como por exemplo, questão, né, de filtragem de harmônicas, tá? De alguns tipos de transformadores. E também é importante ressaltar que cada tipo de transformador, aí, cada conexão, ela tem um comportamento diferente diante de faltas no sistema, tá? As faltas é curto-circuito, ok? Sobre os transformadores trifásicos com núcleo comum, né? A gente tem aí que nesse caso as bobinas são enroladas sobre um núcleo magnético comum, né? A vantagem é um menor peso, menor custo e requer menos espaço físico que um banco de transformadores, né? A gente estava estudando lá, né, anteriormente, né, as diversas conexões de bancos, né, e aqui agora os transformadores trifásicos com núcleo comum, e a gente tem, então, em relação aos bancos, a gente vê que os transformadores, né, com núcleo comum, eles têm um menor peso, menor custo e requer menos espaço físico, tá? Como desvantagem é que se você tiver uma fase com problema, toda a unidade
trifásica vai ter que ser retirada de operação e ir para manutenção, tá? E aqui a gente tem os transformadores, né, com núcleo envolvido, né, e núcleo envolvente. Aqui no caso, o núcleo envolvido, tá? Lembrando que a relação aqui de um transformador, da impedância de dispersão de um transformador de núcleo envolvido, ele é maior que de um núcleo envolvente, porque aqui você tem mais dispersão de fluxo, né? Basicamente, você tem aqui, sobre cada coluna do transformador, uma fase, né? Por exemplo, você tem a bobina primária e secundária de uma fase. Fase A, fase A do primário, fase A do secundário, fase B do primário e B do secundário, C do primário, C do secundário. No caso aí do núcleo envolvente, tá? Você tem, novamente, as 3 bobinas enroladas sobre um núcleo comum, onde a gente tem aqui que a impedância de dispersão ela é menor, porque a perda de fluxo é menor. Você vê que tem mais espaço aqui, né? Tem mais material para o fluxo ele percorrer, tá? Ao contrário do núcleo envolvido. Nesse caso, né, você tem um transformador mais pesado, tá? Porém com dispersão de fluxo menor. E a vantagem, né, são essas, né? Menor custo. Porém, em caso de avaria, a gente observa que toda unidade, né, se você tiver uma avaria numa fase, né, você vai ter que retirar toda a unidade para reparo. Em termos de representação por diagramas em circuitos elétricos, a gente vai fazer isso, né? A gente vai utilizar essas representações. A gente tem aqui a representação para diagramas unifilares, tá? Onde a gente tem aqui a corrente de linha. Nos transformadores trifásicos, a gente aqui tem a representação em valores de linha, tá? Não é de fase. Então, a gente tem corrente de linha no primário, corrente de linha no secundário. Dados de placa. Isso daqui é muito importante a gente saber. Quando tem lá os dados de placa de um transformador trifásico, o que a gente tem são as relações de tensão de linha, a conexão, no caso aqui é uma conexão Y-delta, e a potência trifásica nominal. Lembrando que a potência trifásica ela é 3 vezes a potência nominal aí de cada fase, tá certo? Então é isso. Diagrama unifilar são correntes de linha, são valores de linha, né? Corrente e tensão, o tipo de conexão e a potência trifásica. Os diagramas bifilar, né? Quando você vai resolver aí um circuito, né? E aí você precisa representar as fases, né? A gente até fez isso lá nos estudos, depois se você não reparou, pegue a apostila ou volte aí alguns minutos o vídeo, você vai ver que na hora que a gente estava estudando a parte de conexão de bancos de transformadores, né? Onde a gente fez aqueles desenhos, a gente tinha lá a representação de alguns valores de fase, né? Então, nas representações bifilares, você tem 3 fases, você tem a tensão de fase no primário e no secundário, né? Tem também a corrente de fase no primário e no secundário, e a gente observa que a regra do ponto tem que ser respeitada, tá certo? Representação trifilar, né? Aí está representada, né? Aí a gente observa que aqui é um transformador Y-delta, né? Onde a gente tem a marcação dos pontos e tem também aqui as tensões de linha no primário e no secundário, tensão e corrente de linha no secundário, tá? Né? Então, tensão e corrente de linha no primário, tensão e corrente de linha no secundário. Isso daí é uma representação trifilar para o transformador. Bem, então a gente estudou aí os diversos tipos de conexão, aspectos gerais, estudamos representação de diagramas, né, de transformadores em diagramas, unifilar, bifilar e trifilar. E agora o próximo passo, na próxima videoaula, a gente vai tratar da relação de espiras de transformação. Você estava acostumado aí, né, para transformadores monofásicos, falar o seguinte, que a tensão no primário está para o secundário, como
a espira, né, o número de espiras do primário estava para o número de espiras do secundário. Né? É a famosa IV1 está para V2, como N1 está para N2. Isso é relação de espiras. Bom, quando você vai para transformadores trifásicos, existe aí a relação de transformação também, que está associado às tensões de linha. Né? Isso aí a gente vai estudar e ela difere aí de acordo com o tipo de conexão. Tá? Ficam resguardados os direitos de voz e imagem, tá? De acordo com a resolução da UFSJ para ensino remoto. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção novamente e até a próxima videoaula.